Amém, queridos? Então, amados, a palavra do Senhor para a nossa vida nessa tarde, trazendo a respeito da salvação. Glória a Deus, aleluia. Havia muitos anos, aleluia, que Deus ele não falava, né, dessa maneira que João Batista aqui, ele ali estava sendo usado para falar. O povo esperava o Messias, né, e muitos ali estavam ali, todos ali estavam aguardando, né, a vinda dele. Mas então agora vem João Batista, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor disse, né, ele veio ali pregando no deserto da Judéia. Deus colocou ali na sua boca as palavras e João pregava. E João dizia, a primeira pregação, João dizia era o seguinte, glória a Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Amados, sem arrependimento é impossível o homem ver a Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos diante do Senhor, mas em nós ele precisa de existir ali a humildade de reconhecer a nossa falha. Porque aquela pessoa que acha que não peca, que não faz mal para ninguém, ela também é uma pessoa neutra, que também não tem a vida no Senhor Jesus. Então, amados, nós precisamos de entender que somos falhos sim, somos pecadores sim, mas que nós buscamos a redenção eterna do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz aqui que João, então, ali na época ali do governo desses homens aqui do império, de Tibério, de César, de Pôncio Pilatos, né, ali de Filipe, ali de todos aqueles ali que estavam ali no poder. Então agora Deus levanta João, aleluia, para pregar a respeito da salvação, a respeito do arrependimento. Ou seja, ele veio ali preparando o caminho do Senhor. Ele veio para mostrar às pessoas que era necessário uma mudança de vida, que era necessário um arrependimento sincero e genuíno. Então aqui ele disse aqui, né, ele começa a dizer, glória a Deus, aleluia. Então dizendo aqui, Anás e Caifás, o sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Glória a Deus, aleluia. Nessa parte aqui, amado, eu quero dizer para você que esse batismo do arrependimento é aquele batismo que você batiza nas águas. É o batismo que quando você aceita Jesus como seu Salvador, aí você decide batizar e você vai às águas, ali você pede a Deus perdão de todos os pecados e passa ali, né, por aquelas águas, ali você recebe ali a imersão, você ali toda aquela água tem que molhar o teu corpo para você ser batizado, aleluia, mas ainda assim é um batismo natural. Às vezes a pessoa pensa assim, eu já sou batizado, então eu já estou pronto para ir para o céu. Amado, tanta coisa que nós precisamos de aprender, para que nós possamos entrar no céu, amado. Porque muitas das vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras. E às vezes a gente depara, amados, com pessoas que têm 10, 20, 30 anos na igreja e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Então nós precisamos, amado, urgentemente de entender que nós precisamos desse Espírito Santo. Nós precisamos desse batismo. Você não pode concordar somente com o batismo nas águas, porque o batismo nas águas, como o próprio João disse aqui, é para o arrependimento dos pecados, aleluia. E aí ele disse aqui o batismo de arrependimento diante, né, do padrão do perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, aleluia. Aí ele diz aqui, né, como que nós vamos endireitar a nossa vereda? Como a nossa vereda, a nossa caminhada, como que nós vamos endireitar? É saindo daquilo que é tortuoso, saindo daquilo que é errado. Nós sabemos que não agrada a Deus, para andar num caminho certo, um caminho que vai nos levar para Deus, aleluia. Então esse caminho, aleluia, né, o caminho tortuoso tem que ser endireitado. Aí ele diz aqui: todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, aleluia.
Que vale é esse que vai encher? Que vale é esse que vai, né? Que ali que ele disse, todo vale se encherá e se abaixará todo monte alteiro, aleluia, e o que é tortuoso se endireitará. O que é? A palavra do Senhor, ele disse assim, que aquele que, né, que é alto, né, pessoas que é muitas das vezes altivo, essa pessoa tem que ser quebrantada, ela tem que descer, ela precisa reconhecer as suas falhas, né? Todo aquele que é exaltado, dizem que tem que abaixar. Por quê? Porque aquele que está lá no alto, que acha que já está muito santo, que já está tudo certo, a pessoa se enche soberba, e ela acha que ela é melhor do que as outras, e começa, né, a fazer aquilo que muitas das vezes é desagradável para Deus. Então o Senhor, aqui a palavra do Senhor diz aqui, João está dizendo que todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ele não está falando aqui da terra, do solo, ele está falando de vidas, de pessoas, né? Ele está falando de nós, amados, que nós precisamos de reconhecer, que nós precisamos ser humildes, nós temos que se humilhar na presença do Senhor, e nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Então o Senhor, ele vem para nos encher, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos encher, para nos regar, para encher a nossa vida, e aqueles caminhos que era torto, o próprio Espírito Santo, ele vai conduzir, ele vai dizer, não, esse caminho não é para você, esse caminho tortuoso, não, você não pode andar por ele, então você precisa deixar isso, deixar aquilo, e continuar caminhando na presença de Deus Todo-Poderoso. Então aqui ele disse que os caminhos escabrosos se aplanarão, aleluia. O que é isso, amado? Porque muitas das vezes nós vimos pessoas por caminhos tão tortuosos, fazendo tudo que é errado, mas de repente ele conhece a palavra de Deus, e a vida daquela pessoa é transformada. Aquele caminho que era tenebroso, amado, aquela rotina que ela tinha, de todas as pessoas às vezes até tinha medo daquela pessoa, aquela pessoa se torna manso, se torna calmo, aquela pessoa que vai endireitando ali, vai aplanando. O que vai aplanando? Vai tirando aos pouquinhos. O que é uma plana numa madeira? Se nós for comparar isso aqui com uma plana, nós vemos que a plana, amado, é aquilo, né? Tem aquela manual também, hoje tem aquela elétrica, mas todas elas vão aplanando ali por cima, até dar forma na madeira, naquilo que você quer fazer. Então ela vai tirando aquelas caroças, vai tirando aquelas nervuras daquela madeira e vai aplanando até que se torna uma peça linda e maravilhosa. Aleluia. Então assim é nós também, aquela pessoa que estava andando por caminhos errantes, caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos, escuros, hoje está na presença do Senhor e já anda no caminho de luz. Então esse caminho de luz, ele é quem? Ele é Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é aquele que veio para aplanar o caminho tortuoso, é aquele que veio para aplanar aquele caminho tenebroso, ele é aquele que veio para endireitar aquilo que estava torto, porque só ele tem poder. Já viu no mundo o povo tem um ditado de dizer, do pau que nasce torto, morre torto, mas não, de um pau torto é possível tirar ali coisas e fazer peças maravilhosas, porque Deus pode transformar, amado. Deus pode transformar a nossa vida, né? Aquilo que as pessoas não davam nada por nós, é aí que Deus entra e Ele faz, porque aquilo que já está pronto, não precisa de mexer. Como Ele disse que Ele veio para os doentes, porque o são não precisa de remédio. E às vezes nós olhamos para uma pessoa que faz muita coisa errada, e nós pensamos, não tem jeito dessa pessoa. Mas tem, porque Jesus, Ele veio para mostrar, que Ele veio para buscar os perdidos ali. Então vale a pena nós continuar orando, vale a pena nós continuar jejuando, vale a pena nós continuar falando do amor de Deus, porque muitas das vezes nós pregamos a palavra, mas as coisas não vêm da forma, da hora que nós queremos, e muitas das vezes nós desanimamos e nós falamos, não vou mais falar de Jesus para essa pessoa, porque eu já falei e não quer me dar ouvido.
Mas, amado, nós fazemos aquilo que João Batista fez. João, a única coisa que ele podia dar àquele povo, até ele podia ir com aquele povo, era só ter o batismo nas águas. Passando dali agora, já não estava mais na alçada de João. João pregava a palavra e falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aquele que falava: então o que é que nós temos que fazer para poder alcançar o reino do céu? Aí ele falava: arrependei, seja batizado nas águas para o arrependimento dos seus pecados. E a pessoa batizava ali. Mas agora o que João podia fazer mais para aquela pessoa? Mas ele estava preparando o caminho para que o Espírito Santo de Deus viesse na vida daquelas pessoas. Então, amado, tudo que o homem pode fazer pela nossa vida é aqui na terra, mas ele não pode nos dar, como a irmã Cláudia falando: eu não sou o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo, você é João Batista clamando no deserto. Eu e você, nós somos João Batista clamando no deserto. Nós estamos no deserto, amado, aonde a palavra de Deus é escassez, aonde as pessoas já não querem mais dar crédito naquilo que nós pregamos, porque muitos escândalos já vieram no mundo e pessoas já ficaram escandalizadas. Por quê, amado? Porque, eu refleti novamente, lembrando a palavra de ontem, porque a palavra diz: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, aleluia. Mas a palavra diz que se o sal degenerar, para nada ele presta, a não ser para ser pisado pelos homens, aleluia. Então aquele que dá mau testemunho da palavra de Deus, daquilo que vive, da obra de Deus na sua vida, ele é como um sal que degenerou. As pessoas vão zombar dela, as pessoas vai perseguir ela, mas se você é o João Batista, você vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ainda há tempo para você. Jesus ainda não voltou, ele está chegando a decanta da maneira porque nós estamos se preparando o quê? O povo para a volta do Senhor Jesus Cristo. João estava preparando o povo para receber o reino de Deus, aleluia, a palavra de Deus nos seus corações que viria através de Jesus Cristo. Mas agora nós estamos preparando um povo para subir para a glória, porque Jesus, ele prometeu que ele vai voltar, e ele vai voltar, e quando ele vier, ele quer achar um povo santo, um povo que anda na presença dele, que tem a nome dele, aleluia. Então aqui, amado, glória a Deus, a palavra do Senhor disse aqui que todo o vale se encherá. Todo aquele, amado, que for humilde de coração, ele vai ser cheio do poder de Deus. Todo aquele que buscar com sinceridade, o Espírito Santo de Deus está para poder derramar, para poder dar, aleluia. Porque diz aqui, glória a Deus, aleluia, e toda carne verá a salvação de Deus, aleluia. Então nós vamos pregar a palavra do Senhor. Ele diz: todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte alto, ou seja, todos os orgulhosos, todas as pessoas altivas, as pessoas que se acham muito, todos têm que se abaixar, todos têm que se humilhar na presença do Senhor. E diz que todo outeiro, e ele diz que todo tortuoso se endireitará. Então as pessoas vão se consertar. Todos aqueles que estão andando errado, eles vão se consertar. Porque aquele que, para receber o poder de Deus, para receber Jesus na sua vida, é necessário sair daquilo que está errado, aleluia. Aí ele diz aqui, dizia: pois João, a multidão que saía para ser batizado por ele. Aí ele dizia que uma palavra dura, coisas de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, aleluia. Hoje, amados, quantas pessoas têm, essa palavra pode caber a elas, porque muitas das vezes elas não querem, elas acham que Deus não existe, blasfema do Senhor, mas aqui a palavra diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que acontece? Mas se a pessoa crê que Deus existe, tudo bem, ele existe. Se ela não quer que ele existe, ele vai continuar existindo, porque ele existe, aleluia. Quem vai ser envergonhado, quem vai ser confundido é quem falou que ele não existia. E como diz a palavra de Deus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então não importa aquilo que as pessoas falam com você: eu não quero saber, eu não estou preocupado com isso, e eu não quero ir para a igreja agora, não quero servir a Deus. Pode ter certeza, toda
Deus, em nome do Senhor. Aí João diz aqui ainda, ele fala assim: é raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aí ele diz que produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque vos digo que até dessas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. Aleluia. Então muitos dão desculpa e acham que já é santo. Não, eu já sou santo. Não, eu não faço nada de errado. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu nunca matei ninguém. E a pessoa pensa que só por causa disso ele vai para o céu. Mas está completamente enganado, porque se ele não se dobrar ao Senhor, se ele não render aos pés de Jesus, se ele não aceitar Jesus como único suficiente salvador da tua alma e andar nesse caminho de retidão, jamais ele vai poder ver a Deus. Aleluia. Ainda que ele seja uma pessoa que se acha bom, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que não há bom a não ser Deus. Aleluia. Quando aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você sabe os mandamentos. Realmente ele sabia e cumpria e guardava os mandamentos. Mas aí Jesus falou para ele: mas ainda te falta uma coisa. E aquele jovem então, ele falou: o que é? Jesus falou para ele: vai ver tudo que você tem e dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Vem, segue-me. Aí aquele jovem, ele não aceitou. Aquele jovem era uma pessoa boa ou não? Ele era uma pessoa boa aos olhos do mundo. Ele era uma pessoa caridosa, dava esmolas. Ele era uma pessoa que não respondia mal aos seus pais. Ele honrava os seus pais, tratava bem. Mas não basta só isso, amado. Isso é uma das coisas. Então nós devemos entender que essas coisas aí são os complementos, aleluia, que fazem de nós uma pessoa transformada na presença do Senhor. Aleluia. Então isso já foi fazer parte do vocabulário do crente. Nós temos que entender que isso já tem que fazer parte da nossa vida. Mas nós precisamos receber Cristo na nossa vida e viver para Ele e fazer aquilo que é a vontade dele. Aleluia. E aí João diz aqui, oh glória a Deus. Aí ele diz aqui, Deus suscitará filho a Abraão. Até das pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aí ele diz aqui também: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. O machado já está posto à raiz das árvores. E que machado é esse? Aleluia. Jesus Cristo está voltando. Todos nós, aleluia, estamos aqui num momento. Nós não sabemos qual vai ser recolhido primeiro. De nós que estamos aqui, nós não sabemos quem vai primeiro, mas algum de nós vai, né? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, é Ele que vai fazer a obra. Então João disse aqui: o machado já foi posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então, além de nós estar na presença do Senhor, nós precisamos dar bons frutos. Então, porque se nós der maus frutos, com o nosso testemunho, com o nosso modo de viver, amado, se nós viver na mentira, no engano, no roubo, na prostituição, mesmo que eu conheça a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, isso não vai adiantar de nada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Porque o que nós precisamos é andar na luz. Nós precisamos é andar na luz que é Jesus Cristo, andar na presença dele, para que nós possamos ser salvos. Então o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não der bom fruto simplesmente vai ser cortado e lançado no fogo. Por quê? Deus amado, sempre falo disso. Deus, ele não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus, ele não precisa de fazer nada para ficar no céu, porque já está lá. Mas eu quero estar lá no céu. Então agora eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me santificar. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso de jejuar mais. Eu preciso de orar mais. Eu preciso de fazer o bem às pessoas. Aquele que me faz mal, eu preciso fazer o bem para ela. Eu preciso orar para aqueles que me perseguem. Não é fácil não, amado. Mas Jesus, ele veio como carne, ele fez isso e mostrou para nós que isso era possível. Então, querido, vale a pena lutar pela nossa salvação. Por quê, amado? Jesus, ele já morreu na cruz. Jesus já fez tudo o que precisava fazer.
mas Ele deixou para nós agora continuar essa obra, né? E nós agora vamos preservar essa salvação na nossa vida, aleluia, sem contaminar com o mundo. Aí diz aqui a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja Deus. E a multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele e disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com as que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Naquele tempo, amado, era uma parte, era muito difícil, roupas era muito caro, alimento muito caro. Então tinha aqueles que tinham muito e aqueles que não tinham nada. Então João e a olha, para começar, vocês precisam já começar repartir o pão, repartir com aquelas pessoas que não têm. E até hoje, amado, se você sabe que tem um irmão passando a necessidade, nós devemos, é obrigação nossa como servo de Deus, estender a mão para essa pessoa e ajudar essa pessoa, aleluia. Porque a palavra do Senhor disse, né? Então esse aqui que João foi orientando aquele povo, como que eles iam fazer, e João foi ensinando eles daquela maneira. Aí eles responderam ele e disse: quem tiver 2 túnicas, que reparte com os que não tem, e quem tiver alimento, que faça a mesma coisa. Aí chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Agora, glória a Deus, aleluia. Quem eram os publicanos? Publicanos eram as pessoas que trabalhavam, né, na recebedoria ali, que cobravam os impostos, que trabalhavam ali, né, eram os servos públicos, né, trabalhadores, tipo hoje a gente fala, né, os trabalhadores da prefeitura, essas pessoas que trabalham ali com o governo. Então essas pessoas que trabalham com o público, né, era considerado publicano. E aqui naquela época os trabalhos mais que tinha era de cobrador de impostos, né? Então eles trabalhavam ali na recebedoria e ali eles cobravam impostos, e muitos cobravam imposto além daquilo que era mandado. Então aqui João fala para eles: não cobreis além daquilo que é mandado. Ele disse aqui, aí ele disse que chegaram, eles publicaram fazer, e ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. Então, por quê? Não era para eles cobrar das pessoas, né, um imposto ali com usura, um imposto ali, né, mais do que o que já falado que era para pagar. E ali ele falou assim, e aí os soldados vieram, né, perguntar para ele também, e uns soldados interrogavam também dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudais, e contentai-vos com o vosso soldo, aleluia. Então naquele tempo os soldados também eram muito enérgicos, eles não tinham piedade das pessoas, e eles ali, tinham os carrascos, né, que ali atribulavam, batiam muitas das vezes. E aqui ele falou, olha, falou com eles, olha, quando eles disseram: a ninguém tratais mal, aleluia. Não trata mal, só porque você é um soldado, só porque você é uma polícia, você não pode tratar a pessoa mal, aleluia. E contenta com o seu trabalho, fica contente com o seu soldo. Por quê, amado? Hoje muitas das vezes as pessoas, elas tratam mal o público, tratam mal as pessoas, e ali quando vai falar: é porque nossa remuneração é pouca, nós ganhamos pouco, é por isso que eles ficam desse jeito. E aqui ele diz: contentai com o que vocês têm, contentai com o vosso soldo, aleluia. Aí diz aqui: e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. E respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Então, amado, nós não podemos achar que só porque eu batizei nas águas eu já estou pronto, não, porque nós precisamos urgentemente do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente de ser cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na nossa fraqueza, é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa buscar é o batismo com o Espírito Santo, porque senão você vai pregar letra, e a palavra de Deus diz que a
nós precisamos conhecer sim a palavra. Nós precisamos conhecer, as histórias, mas nós precisamos do Espírito Santo para trazer a revelação da palavra. Então é necessário, se você quer ser um pregador, uma pregadora, busca estar cheio do Espírito Santo de Deus. Busca o conhecimento, continua lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas busca ser cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo que tem as palavras certas, só o Espírito Santo que sabe qual é a necessidade do povo, da nossa vida, aleluia. Então o Espírito Santo, e quem pode tirar o Espírito Santo? Somente Jesus Cristo. João, ele disse: eu vos batizo com água, mas vem um que, depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Por que com fogo? Porque você tem que ser fervoroso. Nós não podemos ser lentos, irmão, nós não podemos ser frios, não, porque a palavra de Deus diz que lá em Apocalipse, ele diz aqui, sede quente ou frio, porque se você for morno, eu vomitarei da minha boca, aleluia. Então nós precisamos ser quente, nós precisamos ser cheios desse fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem que estar queimando dentro de nós, tem que arder no nosso coração, aleluia. É o Espírito Santo, amado, é que nos ilumina, que nos faz enxergar aquilo que muitas das vezes com os nossos olhos físicos nós não enxergamos. Às vezes você vê pessoas lendo a Bíblia e às vezes eles pensam até que está pegando, porque elas falam ali, explicam ali, mas é uma palavra fria, uma palavra morta. Mas Jesus não, Jesus ele quer que nós nos batizar com o Espírito Santo, ele quer nos encher do fogo do Espírito, para que nós tenhamos fervor, nós não sejamos vagarosos no cuidar, que nós não sejamos vagarosos para poder fazer, para falar, porque o Espírito Santo de Deus ele é fogo, aleluia. Então ele disse aqui, aí ele fala aqui uma palavra, e ele tem a pá nas mãos, na sua mão, e limpará sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aleluia. Quem que é esse, amado? Que tem a pá para limpar? É o próprio Cristo. Às vezes nós falamos, nós pensamos: mas aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, o pastor não está vendo, o pastor não tira. Mas a palavra do Senhor diz que quem pode fazer isso é somente Jesus. Só os anjos de Deus sabem. Ele vai colher ali, na hora vai colher, como diz a palavra aqui, ele vai colher o trigo e vai colocar no celeiro, e as palhas vai ser queimada. E a minha obra, se for palha, não vai sobrar nada, mas se ela for trigo, aleluia, ela vai aparecer o fruto. Então nós precisamos entender isso, aleluia, porque o trigo ele vai colocar no celeiro, mas a palha vai ser queimada com fogo que nunca se apaga. Às vezes a gente fala: mas fogo de palha assim, ele cresce, depois logo ele apaga. Mas esse aqui, o próprio Jesus está dizendo, o João está dizendo aqui através do Espírito Santo, que esse fogo aqui, ele não vai apagar, aleluia, porque muitas das vezes nós, são as nossas obras, são aquilo que nós fazemos, e que muitas das vezes está fora daquilo que é a vontade de Deus, e muitas das vezes nós não fazemos a obra de Deus com amor, fazemos de qualquer maneira, só para mostrar, só para aparecer, e isso é palha. Quando eu faço só para mostrar para o outro que eu estou fazendo, isso é palha. Mas quando eu faço com amor genuíno do reino de Deus, da obra de Deus, eu trabalho para Deus, eu faço para Deus. Então tudo que eu fizer é para Ele, tudo para a glória do nome dEle, aleluia, porque quem vai me recompensar é Ele, como eu estava falando com a irmã de agora mesmo, porque quando você faz as coisas em oculto, você não precisa fazer coisa boa, não estou falando coisa ruim não, porque tudo Deus vê, tantas boas quase mais, se nós fizermos oculto, amém? Porque mas se eu fizer, por exemplo, algo para Deus, algo para o irmão, aquilo que a mão direita deu, a mão esquerda não precisa saber. Por quê? A palavra de Deus diz que quem vai nos recompensar é o nosso Pai que está no céu. Então não tenha, tudo que você fizer, faça, mas faça com amor. Faça para Deus com amor, com zelo. Não faça só por fazer, porque o Senhor ele vê e ele pesa as nossas obras na balança.
E a palha, ela não pesa quase nada, né? Você vê aquele montão de palha, mas ela não pesa nada, pesa menos que 1 quilo, né, de grãos. Mas você coloca o fogo ali, né, não parece nada, não fica nada. Então são aquilo que está na aparência, que é a casca, né? Então a palha aqui que é a casca, aqui que está por fora, né? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, então, porque nós não queremos ser queimados nesse fogo. Então ele disse aqui, e assim demonstramos muitas outras coisas também anunciava o povo, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda, esta há de encerrar João no cárcere. Então agora, João, ele pregava abertamente, ele não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Porque ele veio para isso, né? Se você foi chamado para o reino do céu, para pregar a palavra, não tenha medo de pregar a palavra não. Fala o que Deus te mandar falar, prega o que Deus te mandar pregar. Porque, amado, vai ter sempre alguém que vai se levantar mesmo contra a sua vida, contra a minha vida, mas nós não temos que temer a eles. Nós temos que temer, a palavra de Deus diz, não temais os homens, não temei aquele que mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa que quem lança as almas no inferno é Satanás. Não, Satanás não tem poder para isso, amado. O único que pode lançar nossa alma no inferno é o próprio Deus. É o próprio Deus, aleluia. Porque Satanás, até Satanás vai ser lançado lá no lago de fogo ardente. E você acha que ele quer ir para lá? De maneira nenhuma. Então, amado, tudo que você fizer, que seja para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa tarde.